do Rafa. Bom, hoje nós vamos ter uma aula sobre trigonometria no triângulo retângulo, sendo que essa aula serve para muita gente. Então, se você está no nono ano fazendo aula de matemática, você vai ter triângulo retângulo. Se você vai prestar Enem, vai fazer a prova da FUVEST, tem triângulo retângulo. Até mesmo o pessoal concurseiro cai triângulo retângulo nas provas. Estou com um exercício hoje aqui que caiu no Enem em 2011. A questão diz o seguinte, que para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, ele mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, obviamente. No entanto, sob um ângulo visual de 2α, a figura ilustra a situação. Então vamos ver a figura. Ele está nesse ponto aqui e através desse ângulo alfa, ele visualizou um ponto fixo P da praia e daqui ele ficou olhando para esse ponto. Aí diz que no ponto B, ao se deslocar para o ponto B, ele ainda tinha a visão do mesmo ponto P, só que agora, pela mudança de posição, o ângulo que ele via o ponto P não é mais alfa, e sim agora 2α. Então a figura ilustrou a situação, e esse pontilhado aqui ilustra a trajetória do barco. Então ele está passando por essa trajetória, passou por A, passou por B, aqui numa visão alfa, aqui numa visão 2α, e ele segue o caminho dele. Tá bom. Então vamos lá, continuando o exercício aqui. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa 30 graus. Então vamos começar a resolver o exercício. Esse ângulo aqui chamado alfa, na realidade, ele conseguiu medir e o ângulo, no caso, vale 30 graus. Ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância B de 2.000 metros. Então, o deslocamento dele, onde ele estava com o barco no ponto A até o segundo momento, que é no ponto B, foi um deslocamento que equivale a 2.000 metros. Então, eu vou colocar aqui 2.000 metros. Então, aqui era a figura crua, ou seja, só o que tinha acontecido. Aqui a gente já está colocando todos os dados. E aí ele colocou que valia 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, essa trajetória aqui, a menor, dá um destaque para essa palavra, turma, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Aí você tem as opções, agora vamos olhar o que ele está querendo de verdade. Esse aqui é o trajeto do barco. Esse é o ponto P, ou seja, algum lugar da praia que ele determinou como referencial. Ele quer a menor distância, então, menor distância. Vamos pensar nisso. Bom, dá uma olhada aqui. Pega o ponto P. Mira o ponto P até a trajetória. Por exemplo, aqui no ponto A, está esse tamanho aqui, correto? Então, esse aqui faz parte da trajetória do barco? Sim, é o ponto A. Essa medida aqui, ela faz parte da trajetória do barco? Sim, o barco passou por aqui. Como também passa onde? Pelo ponto B e continua o caminho para cá. Agora, existe um local onde o barco passou que tem a menor distância até o ponto P. E que valor é esse? Como é que eu descubro? Não sei. Olha, o menor caminho entre dois pontos sempre vai ser uma reta com o ângulo de 90 graus. Então, na verdade, o que o autor do exercício está querendo é que você tenha essa ideia aqui, que para o ponto P chegar no trajeto do barco, o menor trajeto é feito com 90 graus, que é esse aqui que eu estou fazendo com o barbante. Esse trajeto aqui é o menor. Portanto, esse caminho do barbante é o que ele quer achar. Pode comparar com o resto do caminho. Se eu deslocar para o B, ele não chega, ó, ele precisa de um pouco mais de barbante. Se eu chegar para esse ponto aqui, ele precisa de mais, ó. Agora, olha o reto onde ficou. Ó, ficou aqui. Então, esse caminho aqui é o menor caminho possível. O
o menor caminho entre os dois pontos é uma reta com 90 graus. Sendo assim, nós temos a liberdade de pegar esse ponto P e se deslocar até a rota do barco. A gente vai descer, fazendo um segmento aqui com um ângulo de 90 graus. E agora o meu exercício está fazendo todo o sentido. A menor distância é essa aqui, onde sai do ponto P e chega até esse ponto que eu chamarei de C. E a distância seria esse trajeto em azul, esse segmento de reta, que eu vou chamar de X. Então agora nós já sabemos que é a menor distância, nós vamos usar os conhecimentos em triângulo retângulo, em razões trigonométricas, e vamos chegar a esse valor, ok? Bom, vamos pensar primeiro nos ângulos, na estrutura do triângulo. Se nós sabemos que esse ângulo é 2α, como ele já havia dito, e nós sabemos que o alfa é 30 graus, portanto, esse ângulo aqui, ele só pode ser o dobro, lógico, alfa, 2α, portanto, ele vale 60 graus. Vamos preencher esse ângulo aqui, ó, que faz parte do triângulo PBC. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele vale 180 graus. Se nós já temos 90 e temos 60 aqui, ao todo nós temos 150. Quanto que falta para 180? Isso, 30 graus. Então esse ângulo é de 30 graus. Agora olha para o triângulo grande. O triângulo grande é o CAP. Dá uma olhadinha aqui no triângulo CAP. Esse aqui é 30 graus. Esse ângulo aqui é 90. 90 mais 30, 120. Então, esse ângulo todo aqui, todo ângulo, ele tem que ser o que falta para 180. 90 mais 30, 120. 120 para chegar no 180, falta 60. Como esse pedaço já é 30 graus, eu posso dizer que esse ângulo também é 30 graus. Então, nós ficamos aqui com um triângulo agora muito bem exposto, muito bem definido. A verdade, são 3 triângulos ao total, né? Esse, o PBC, o BPA que nós não estamos usando ainda, e o triângulo grandão, que é o ACP, o triângulo todo. Agora dá para a gente resolver. Dá uma olhada no triângulo ABP. Olha para ele. O triângulo ABP, ele é o famoso triângulo isósceles, porque ele possui 2 ângulos iguais. Aqui é 30 e aqui é 30. Portanto, esse pedaço e esse pedaço têm a mesma medida. Sendo assim, eu já posso afirmar que esse pedaço aqui vale quanto, galera? 2.000 metros. A mesma distância do B até o A é a mesma distância do B até o P. Portanto, agora ficou muito fácil de achar o X. O que nós vamos fazer para achar o X? Repara aqui no triângulo BCP. Deixa eu escrever aqui. O triângulo ABP, o que ele é mesmo? Ele é isósceles. Importante saber isso, porque foi assim que você descobriu que essa medida é 2.000. Agora, concentra só no triângulo PBC. Triângulo PBC. Só olha para ele agora. Ele é o cara, só olha para ele. Dá uma olhada no 60 graus. Olha bem para 60 graus. O 60 graus, ele está olhando para o X, que é o que nós queremos encontrar. Nós aprendemos então, quando o ângulo ele olha para o outro lado, nós temos o cateto oposto. Então, eu quero o cateto oposto e, no caso, a informação que eu tenho é da hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. E no caso do triângulo PBC, o maior lado é o 2.000, que inclusive a gente já sabe que a hipotenusa ela fica olhando para quem? Para o ângulo de 90 graus. Então, o que nós vamos fazer aqui para terminar a questão? Eu vou usar uma relação que você já estudou chamada seno. Então, o seno do ângulo 60 graus, ele é o cateto oposto, que no caso é o X que eu quero descobrir, que é a menor distância, dividido pela hipotenusa, que vale 2.000 metros. Vai ficar assim, ó, 2.000. Você tem que saber esse valor. Você tem que realmente decorar esse valor.
E você sabe que na tabela, o seno de 60, ele é o famoso raiz de 3 sobre 2. É o bichão mesmo, hein, doido? Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido por 2000. Bom, agora a gente vai terminar a questão. Eu quero descobrir o x. O 2000 não está dividindo? Se o 2000 está dividindo, isso aqui é uma equação, eu jogo para o outro lado fazendo operação inversa. Então, ele vem o quê? Multiplicando. Portanto, eu posso afirmar que o valor que eu quero, chamado x, é 2000 vezes raiz de 3 por 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar o 2000 com 2, vou simplificar, melhor dizendo, vai dar 2000 por 2, a gente sabe que isso dá metade de 2000, que é 1000, portanto a resposta vai ser 1000 raiz de 3 metros. Essa é a menor distância, lembrando, 2000 dividido por 2, 1000. 1000 o quê? Raiz de 3, o valor da menor distância. E aí nós concluímos que a questão tem como resultado a alternativa B e terminamos então essa questão de trigonometria. Galera, um abraço para vocês. Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre estar recebendo as nossas aulas. A gente segue por aqui, sempre trazendo o melhor do estudo, da informação, da tecnologia para vocês. Grande abraço!